Muito bem, estamos de volta com o nosso programa que é o BH Todo Dia, que hoje homenageia, durante essa semana, o desenho, que é uma arte maravilhosa, mas todo mundo, você já reparou, desenha quando é criança do mesmo jeito, tem um traço muito parecido. Depois é que as coisas mudam. E aí, Duque, eu vou puxar um pouco, da sua experiência. Você fez escola de belas artes na UFMG. Não tem isso, toda criança, todo mundo desenha, não desenha? Sim. Talvez ali a segunda ou terceira forma de comunicação. A primeira é o choro, né? Obviamente. Isso mesmo. A segunda é o olhar e o desenho provém do olhar, né? Picasso tem uma frase, aliás, Da Vinci, na verdade, tem uma frase maravilhosa que ele fala, né? Que a gente não desenha com as mãos, a gente desenha com os olhos. Olha. A mão é só um instrumento ali para a gente poder passar para um papel, para duas dimensões, aquilo que a gente está vendo em 3, 4 dimensões, na verdade, né? E a gente precisa fazer isso, né? É quase uma necessidade, né? Uma necessidade, não só da criança, mas da humanidade, né? Na verdade. E o desenho até precede a escrita, que a escrita também vem do desenho, né? As letras são um desenho. Um desenho. Quando a escrita surgiu na Mesopotâmia, na antiga Mesopotâmia, as letras eram uma forma de desenhar os objetos ou as referências, né? E a gente só conhece uma parte da história da humanidade porque alguns insistiram em desenhar nas pedras, que lindo aquilo, nas cavernas, e depois progrediram, né, da antiga Grécia e os vitrais, tanto no Egito como na Grécia, por culpa, né, dos artistas. Se a gente pode usar essa palavra culpa nesse sentido, né? Então, o desenho é uma necessidade de comunicação que ela precede outras formas, né, e se torna uma arte, né? E na criança isso é muito presente, né, em todas. Você dá um lápis, ela expressa ali, nem que seja um monte de risco, um monte de rabisco. Isso. Você pergunta e ela fala, não, isso aqui é a minha casa, isso aqui é a mamãe, Fantástico, isso aqui é o papai. Isso, né? A imaginação já começa a funcionar, né? Isso aqui é o meu tio, o papai. Então, a gente vê e não identifica, mas ela olha e consegue entender ali, né? Todos nós somos crianças e a gente tem uma leve lembrança desses momentos, né? Como você falou, alguns insistem e continuam, né? E a grande maioria para e vão exercitar outras formas de linguagem e de expressão, né? Então, algumas insistem, no meu caso em específico, talvez até seja por uma deficiência do que eu estou fazendo agora aqui, que é me expressar em palavras, né? Expressar em palavras eu tenho uma determinada dificuldade. E eu consigo me expressar muito melhor num desenho. Fantástico, né? Cara. Então, eu acho que eu não sei se existe na ciência algo que mostra por que alguns continuam a desenhar, outros não. Na minha família eu tenho algo no DNA da família, né? Que o meu pai, ele é caminhoneiro, na verdade, ele não tem nenhuma formação em desenho, nada, mas a gente pedia para, quando ele fazia algumas viagens, a gente perguntava como eram os lugares, né? Olha! E aí ele mostrava pra gente, às vezes, com desenho. Que barato, Duque! Em determinado lugar que eu viajei, era assim, desenhava pra gente. Então, eu tenho um irmão que é um grande, belíssimo artista gráfico, que é o Dum, e é um chargista também, é um brilhante desenhista. Na minha família eu tenho uma irmã que também desenhava alguns desenhos de moda. Então, assim, você vê que tem alguma coisa no DNA claro que, sim. que já encaminha para esse lado. Né? Seu pai tem quantos anos? 83 anos. 83 anos. Não havia celular nessa época, viu, jovens? Né? Exatamente. E a fotografia era muito cara. Né? Exatamente. Fotografar e revelar, comprar o filme, isso tudo era muito caro. Né? Então, e o caminhoneiro trabalhando. Uma hora que ele parasse, é tempo perdido, é dinheiro perdido. Exatamente. Né? Então ele desenhava, guardava na imaginação dele. E mostrava, a gente reunia em volta, ele era desenhava, uma festa. Mostrava. Que barato, muito então, bom, Duque. Eu acredito que o desenho, obviamente, como outras artes, né? Você já tem ali como a música, como a própria escrita, o jornalismo, você já tem, herda ali alguma coisa e que já te encaminha para aquilo. Muito bom. Daniel, e você com o desenho, né? Porque o desenho é a base da tatuagem. Sim, com certeza. Não existe a tatuagem sem desenho, né? Eu me contrário do que muito... Tipo assim, eu já escutei muitas vezes falar que não precisa de saber desenhar para tatuar, que é só passar a agulha em cima do carbono ali. Isso aí é fora de cogitação. Para você ser um tatuador, um artista, né? Que você cria, você inova, você
traz algo de novo para dentro do nosso ramo, você tem que desenhar, tem que pintar, tem que entender, tem que ter a visão, tem que trabalhar essa visão, igual ele falou, né? Que começa bem antes do pegar o lápis e o papel. Já vem... É legal o que ele disse, né, o Duque, né? isso O olhar, né? Da Vinci, na verdade. Não, mas pra mim você falou, é pra mim, vai ficar eternamente. Tá O Duque registrado falou que aqui. alguém falou, mas é o Duque. É muito legal E isso. o que começa, acho que, tipo assim, desde novinho, né? Igual ele falou, é o interesse, né? Por exemplo, eu mesmo, né, na minha época já brincava de jogar no computador. Sim. Aí chegava uma hora lá, meu pai falava assim, ó, chega, desliga, não vai ficar na internet. Eu pegava e ficava desenhando os personagens do joguinho, ficava criando histórias. É mesmo, Daniel? Usando a imaginação, que às vezes nem, tipo, com o computador ligado. Aí, tipo, usava a imaginação do que eu tinha visto durante o dia. Cara, E aí ia instigando, né? E é isso que eu acho que é o diferencial que fala, chega lá um menino com 15 anos, 16, 18, e aí a pessoa fala, não, isso é talento, isso é uma dádiva. Não, isso é uma coisa trabalho, que... tipo assim, mas às vezes um interesse que a pessoa tem desde criança naquilo, que é a forma que ela consegue se expressar. Né? Igual, por exemplo, igual ele falou, não sou bom para falar, eu pior ainda. Mas para poder desenhar, né? Tipo, tem a facilidade. É ali onde que você se expressa. Exatamente. E na família, Daniel, tem mais gente que desenha? Como é que é? Cara... Não, né? Não sai nada aí. Mas as próximas gerações certamente herdarão aí. Às vezes não é um desenho, mas é uma mãe que costura, né? É um pai que é fotógrafo, né? Essas coisas ajudam também, né? Também. Muito bom. E você, Felipe, como é que é isso aí? Desenho na sua vida? Então, meu pai me levava muito ali essa feira de domingo. A feira hippie, na Praça da Liberdade. Exatamente. Na época, Ou já era na Afonso Pena? Já era na Afonso Pena. Fui Então, longe demais. Uma oportunidade ali, eu via o pessoal fazendo ali as artes, e aquilo ali saltava aos olhos, né? Achava aquilo fantástico. Aí eu perguntava ao pai, como que eu posso aprender a desenhar? Eu vou comprar um material aqui para você precisa de um lápis, um papel adequado e tudo. E aí me levava lá na copiadora ali, comprava o material. Cara, e aí seu pai te incentivou muito, hein? Muito incentivo. Parte do meu pai, assim, foi muito forte. Então foi aí que surgiu, né, essa ideia do desenho. Eu acreditei, né, naquilo ali, porque eu fui desenvolvendo. Ele também tem um traço para o desenho. Seu pai? Acho legal também, essa coisa herdada, né? Ele tem uma linha, assim, artística. E foi ali nesse primeiro momento como eu me despertei para o desenho. Você concorda que o Daniel falou que é muita técnica, é muito trabalho, assim? Sim, concordo. Eu creio também um pouco uma questão, assim, um dom criativo, assim, sabe? Sim. Uma parte, algo sobrenatural, que eu acho que, na minha visão, é algo que Deus imprime em determinadas pessoas para se aprendendo e se dedicando e se desenvolvendo naquilo. Eu tenho essa visão, assim, sabe? É muito ruim quando a gente tem um dom e a gente não desenvolve, né? Isso pesa na nossa vida, né, Duque? Você tem que fazer isso, tem que fazer... Porque as pessoas falam, às vezes, que a escola mata os artistas, né? Tipo assim, sem dúvida. Todos incentivando ninguém a não estudar, mas... Não, mas talvez a escola mudar um pouco, né, Daniel? Nós estamos vivendo um momento agora, né? Olha a quantidade de violência dentro das escolas. Quem sabe a arte, o desenho, não podia ser mais bem aproveitado. Certamente a arte. Não é? Você acha isso mesmo? Sim, eu tive um amigo, eu sou formado em Belas Artes, em cinema de animação pela Escola de Belas Artes. Eu tive um colega de classe que formou comigo, que quando eu fiz, né, muito tempo atrás, né, obviamente, e ele já era bem mais velho, aposentado, e ele escolheu fazer, que você falou dessa questão da pressão, ele foi obrigado a fazer direito, porque o pai queria que ele fizesse direito, mas desde a infância, da adolescência, ele queria estudar arte. Olha. Mas depois que ele estudou, fez o que o pai quis, se tornou um grande advogado, aposentou, ele foi estudar Belas Artes, e que era a realização de um sonho dele. Do sonho dele. Mas aí eu acho que nessa questão que você falou eu acho que existem duas coisas, o talento e a dedicação. Eu usaria duas figuras do futebol, acho que Cristiano Ronaldo e Messi. Ambos são craques, mas um você vê que é pelo talento puro e o outro é pela esforço e dedicação, repetição. Isso. Até se tornar. Ambos são craques, mas você vê ali a diferença do que é um talento nato, que já nasceu, né? E existe isso, um artista que já nasce,
e aquele que se esforça, Isso. que já tem um talento também, obviamente, Claro. mas repete. Eu tenho 2 grandes amigos que são mais ou menos isso, grandes artistas e chargistas, que é o Cal Gomes, que eu acho que você conhece, e Sim. o Dalcio Machado. Ambos têm mais de 100 prêmios internacionais. Mas são totalmente São diferentes. os melhores caricaturistas. Aham. Mas você vê a diferença, ambos são talentosíssimos. Isso. Mas você vê que é o talento que nasceu, que com 12 anos já ganhava prêmios, era o destaque na escola, e o outro que foi perseguindo. Uhum. E ambos se tornaram maravilhosos. Né? Não existe um melhor do que o outro. Mas você vê que os caminhos foram Muito legal isso que você construídos falou. assim, sabe? Muito bom, muito bom. Metodologias diferentes, as pessoas são diferentes, né? Às vezes o que serve para você como, né, tatuagem, um jeito de fazer a tatuagem, pode não ser para uma outra pessoa que também trabalha com tatuagem. Sim, Você já sim, deve ter visto com isso. certeza. Se você pudesse, assim, Daniel, definir qual que é o seu jeito de fazer tatuagem, como é que você gosta de fazer tatuagem? Primeiro o desenho? Ah, tá. Ou uma foto? Como é que é isso? Não, então, porque na tatuagem hoje em dia acontece que acaba caindo muito na engrenagem desse sistema capitalista, assim, de você... Tipo, voltando um pouquinho ainda Boa, vai lá. no assunto, o que a gente tinha conversado antes, sobre tá cada vez mais comum, menos criminalizado e tudo mais, então a tatuagem virou uma profissão como qualquer outra. Isso. Então todo dia ali você chega, tem um horário para chegar, não certinho assim como se fosse uma empresa não, mas todo dia ali você vai estar chegando, fazendo um trabalho ali, indo embora, quase como que o horário... Vira uma produção industrial batido, quase, não é? E às vezes você não vai ter ali aquela liberdade artística de fazer o que você quer. Boa. Então, na maior parte do tempo, você está ali fazendo o mesmo leão com bússola, com rosa, porque o fulano tem esse, o Neymar tem esse, porque tá na moda. Aí todo dia, a mesma coisa. Então, acaba que se você não procura uma forma de escapar disso, você fica muito preso nessa repetição. Então, até por isso que eu fiquei meio perdido na hora que você perguntou como que eu gosto de fazer, né? Porque normalmente, no dia a dia, é o cliente que chega e fala, eu quero isso, isso e isso, então você fica meio que preso nisso. Então, ali, voltando para a sua pergunta, isso tipo, é o momento mais raro ali do dia a dia, do mês, do tatuador, que é quando ele tira para fazer um estudo, Olha, ou um portfólio. Essa liberdade ou então, de criação. ou então uma convenção, né, que é o momento ali daquele evento, né, que rola uma competiçãozinha, mas isso é o de menos, né? A questão é que você tem aquela liberdade de você pegar a pele da pessoa e transformar ela num quadro, numa tela, que você vai pegar do zero e vai fazer o que você quer, do jeito que você quer, que normalmente até é um trabalho que eu mesmo nem cobro para fazer. Nem o material, nem nada. Que legal que você falou. Então é ali que você vai ter toda a sua liberdade, né? Do e tempo aí, seu também, né? Porque tem um dia que de repente o traço não tá sim. legal, Não, né? Aí, até por ser assim, eu gosto de separar tipo 2, 3 dias para fazer o projeto da pessoa. Então, já é uma coisa que foge do que eu falei da engrenagem capitalista, porque se não porque se for de acordo com essa lógica capitalista, todo dia você tem que chegar e fazer um, porque amanhã tem que fazer outro, que depois tem que fazer outro. E aí não, tipo, é um dia que não tem esquece o dinheiro, esquece tudo, vamos focar em fazer uma obra de arte para essa pessoa. Entendeu? Mas aí no Porque caso... você precisa fazer isso também, né? Para manter vivo a né? chama da criação. da criatividade. Muitas das vezes esse que você criou, ele se torna depois uma repetição. Exato. Que as pessoas vão gostar. Eu ia até Então, falar às vezes de tanto fazer isso, de tanto bater nessa tecla, né? Tinha até um artista, acho que é Luiz Borjô, que fazia umas aranhas uma escultura de uma aranha gigante, né? Tinha muito no Iotim, se não me engano. Isso. Ela falava isso, de tanto... Porque o que ela fazia na época dela era considerado anormal. Só que de tanto ela bater nessa tecla, anos depois virou uma tendência. Então, às vezes, de tanto fazer uma convenção ali de fazer o que você gosta, às vezes você vai começar a ser procurado. Absorve, né? O que você poderia fazer, não sei, intercalar, né? Você tem 30 dias do mês ali. Sim, sim. Você fala assim, não, os 3 últimos dias, né, vamos dizer assim, eu já paguei minha conta, já fiz. 3 dias do mês você reservar para poder inventar. Sim. Exatamente. Isso aí é fundamental. Agora, Daniel, imagina se você... Desculpa aí. Não, vai lá, complete seu raciocínio. Demais, não, foi ótimo. Mas aí a questão é aí, eu gosto de pegar, por exemplo, vou fazer uma perna, vou fazer um braço. Eu gosto de estudar primeiro a anatomia da pessoa para ver tipo, o que vai encaixar melhor nessa região, se vai ser um rosto de lado, um rosto de frente, se vai tipo, necessitar de ter um complemento, por exemplo, uma mão, ou então uma escrita, porque eu gosto de fazer 2 estilos, né? Eu gosto de fazer a caligrafia e o realismo. E aí, dependendo da peça, eu vou combinar um com o outro, sacou?
vou puxar ali uma interação bacana entre um e outro, e aí, por isso que a primeira coisa que eu vou procurar analisar é a anatomia da peça, né? Isso. Da região. Perfeito. Aí, a partir daí, eu já vou começar a procurar algo que se se adapta bem àquele local ali. E você chega a conversar isso com o cliente, assim, fala, olha, Sim. você não acha que deve virar um pouco? Deve ser... Exatamente. Aí que, tipo assim, a gente busca toda essa parte técnica para trazer para o dia a dia. E, por exemplo, aquele cliente que seria só mais um trabalho igual aos outros, a gente busca fazer toda essa explicação técnica de por que fica melhor do jeito que a gente enxerga, para ele abraçar a ideia. E 99% dos casos, o cliente que vem até mim costuma abraçar a ideia. Boa. Né? Ele costuma confiar. Aí o sangue libanês, comerciante bom, hein? Costuma confiar ali, quando a gente pega para conversar, costuma confiar e dar liberdade, né? Teve até semana passada um amigo meu que foi lá. Como é que foi? Nem a frase que ele ia tatuar, ele mudou a frase? Não, ele nem sabia a frase. Ele falou, não, vou deixar você escolher. Ah, cara. Vou deixar você escolher. Se eu for lá, eu vou fazer isso. Vou deixar você escolher, porque ele queria um lugar tal. Aí o estilo ele tinha em mente. Eu falei, ó, escolhe aí o que você quiser. Ele falou pra mim, né, porque dependendo do estilo que ia ser, do local, a quantidade certa de letras ia ficar melhor. Que legal, hein, pra ter uma estética bacana. Confia em você. Aí né? ele falou, escolhe a palavra que você quiser aí. Aliás, o Duque falou de letra, né? Você trabalha com lettering, né? Isso, o custom lettering, né, no caso. Porque, tipo, é o que ele tinha falado antes também. Porque tem a caligrafia, que é o escrever, que é o que a gente faz quando a gente está escrevendo no papel, e também tem vários outros estilos de caligrafia, né? Que é a ponta quadrada, que é... Mas o em si da caligrafia é o quê? É você fazer a letra com uma passada só de qualquer material que você esteja usando para fazer. Seja um brush, seja uma pena, seja um lápis, uma caneta. Que louco, um traço difícil só. Demais. E já sai o formato certo da letra. Seja aquela que parece que foi desenhada, mas não, às vezes é o material que já dá aquele formato. Aquela textura, né? Exatamente. Aquela possibilidade. Aí, no caso, o que eu faço é o custom lettering. O lettering já é você desenhar a letra. E aí o custom lettering é você fazer uma customização em cima disso. Então, tanto que eu vim para tatuagem por causa do grafite, e aí a minha influência do custom lettering é o grafite. Né? Aquele estilo mais da rua. Isso. E ali foi refinando com o passar do tempo. Né? E aí hoje em dia o meu custom lettering sofre mais uma influência do realismo, que eu busco trazer umas letras com mais volume, com mais projeção, luz e sombra dentro da letra. E aí é isso, cara, né? é o custom lettering. É desenhar a letra. Já não é uma letra que você... Qualquer. Igual aquela letra que a gente vê, tipo... Nome da mãe, a galera fazia muito isso aqui, o nome da mãe com a letra de casamento. Nome da mãe com letra de casamento, eu adorei essa definição. Essa daí é igual a carpa, essa já era de lei. É igual fritar pastel ali, sai um monte, né? Mas aí, o custom lettering já é um desenho, é uma letra desenhada, tanto que às vezes muitos nem entendem, né? Mas é um desenho. Você explicou bem, muito bom. Deixa eu aproveitar, o Felipe tá ali, papel em branco é um terror para quem desenha, né? Para quem mexe com arte. Então, Felipe, eu já vou te liberando aqui, você pode ficar à vontade. Beleza. Tá? Daqui a pouco a gente vai conversando, mas você vai se expressando aí do seu jeito também. Agora, Daniel, imagina se você todo dia tiver que fazer um desenho a respeito de algo que aconteceu no Brasil ou no mundo, e você tem aquela obrigação daquele horário. Olha que loucura. Tem que ser um gênio, né, pô? Tá. Então, vamos ver qual que é... Mas como é que esse gênio não perde o feeling, né? E aí, Duque? Esse trabalho é duro, né? Fazer charge não é fácil. Eu lembro quando eu trabalhava na redação, alguns amigos passavam sempre, que a vida daquele cara é muito boa, ele fica desenhando o dia inteiro. Quando se torna um ofício, porque o desenho, a arte, muitas das vezes ela é o passatempo para outras profissões. Isso. Mas quando a própria arte se torna o seu ofício, é difícil do mesmo jeito, né? Ainda mais quando se trata de criação, porque você não executa uma tarefa que não... Do mesmo jeito. Do mesmo jeito todos os dias, né? Então, porque o que agrada é o novo. Você não pode repetir. A gente nunca ri da piada que a gente já riu na semana passada. Né? Você já conhece a piada, ela é sem graça. Então, todos os dias você tem que inovar. Muitas das vezes até de assuntos repetitivos, como é o futebol. Né? O futebol, quantos clássicos Atlético e América, Atlético e Cruzeiro nós já tivemos. Mas cada charge sobre cada clássico é uma, porque a história é uma. Né? Então, mas assim, claro que com o tempo a gente desenvolve as muletas, né?
Que eu acho que assim como tanto como o Daniel e o Felipe tem Claro. aquilo que você sabe que funciona, Aham. né? Então a gente tem as muletas que a gente se ampara, a gente sabe que com os anos, né, você desenvolve E tem o seu estilo também, né, Du? Que você O vai criando um estilo, estilo, né, gente? É o que ele próprio acabou de desenho, falar, né? o meu próprio galo e raposa e América, o meu galo tem dente e não tem rabo mais. A raposa também não tem rabo. Tem rabo, com o tempo eu fui tirando. Isso. Desnecessário, para que rabo aqui? É perfeito, é muito legal. O olho meio atrapalhado do galo de vez em quando, né? Um olho porque outro menor. a linguagem, ela tem que a linguagem do desenho, a imagem do desenho, ela precisa combinar com a linguagem. E a Forma e linguagem do conteúdo, humor não é uma... Não cabe um desenho de um galo bonitinho, Não. 3D, né, como se fosse uma tatuagem, né? Não. E Como é que é? Letra de casamento com o nome da mãe? Não cabe. a própria letra, ela combina com a linguagem. Um casamento Perfeito. é uma letra, né? Faz sentido ali, Se é um né? grafite, é uma letra mais despojada, né? Então o desenho precisa combinar. Então o galo com o olho torto, perna fina, com dente, todo regaçado. É muito bom, velho. É muito isso. legal. Então a gente desenvolve. Agora, né? o Duque, como não perder, né, essa criatividade, esse feeling? Você reserva um tempo para você desenhar coisas livres para você? Como é que é? Rapaz, você acredita que nesse tempo em que eu saí de uma empresa e entrei na outra, a gente vai fazendo uma espécie de um portfólio, né? Mas assim, O seu currículo? O meu currículo, Que legal, 99% do meu trabalho eu fiz sob demanda. Sim. O que é bom, por um lado, que sinal que você tem, vamos dizer assim, as pessoas sempre confiaram no seu trabalho e te pagaram para fazer aquilo. Uhum. Mas eu tenho muita pouca coisa que eu fiz. Deixa eu desenhar e pintar aqui por minha conta. Olha, cara. Muito pouco. Uhum. Que barato isso. Desde hein? muito novo. Então, a maior parte do meu trabalho, que eu já comecei, na verdade, dentro do meu trabalho, eu já comecei mais ou menos dentro da imprensa. Isso. Eu fiz a Escola de Belas Artes, que são os poucos desenhos que, de certa maneira, eu também fiz sob demanda, porque você tinha um professor, você tinha um trabalho para dar. Então, eu tenho algumas coisas ainda da época de escola, e durante a época de escola eu já entrei no jornal, né, na imprensa, e numa outra empresa também que eu trabalhava, que eu fazia animações infantis, né? Isso. Então, assim, tudo que eu tenho é Cara, porque me pagaram para fazer. Muito louco. Pô, mas isso aí é interessante, porque tem um grande amigo meu que trabalha lá comigo que ele fala o seguinte, que o ser humano tende a funcionar melhor quando ele está sob um certo desafio. Então, tipo assim, todo dia ter que fazer uma coisa é complicado, mas se você já tem um costume de fazer aquele exercício diário ali, facilita. Por exemplo, ele fala assim, todo dia eu desenho, nem que seja 15 minutos. Nem que eu tatue demais, mas pelo menos chego em casa, 15 minutinhos. Aí, de vez em quando a gente tatua no estúdio lá, para essa questão do desafio, a gente abre o Pinterest, assim, né, que é uma ferramenta que tem bastante referências, né? E aí a gente, tipo assim, a gente para, olha e fala assim, vamos escolher 3 imagens dessas aqui e vamos criar uma coisa... Uma coisa inusitada. Às vezes aparece uma Ave Maria, aparece um bode, aparece um leão, tem que juntar as 3. Pum, entendeu? Então, tipo assim, você ter essa prática diária ali, eu acho que ela auxilia na criatividade, na hora que você precisa ser criativo, quando você já tem essa... Beleza, muito bom. Pelo menos pra gente lá nessa questão. Sim, mas as pessoas são diferentes, então os métodos são diferentes. Sim. O outro aqui desenha em 6 minutos. Por que ele colocou 6 minutos para fazer uma caricatura? Nós vamos saber disso na volta, porque a gente vai para o intervalo dura menos de 6 minutos, então o desafio é esse. E daqui a pouco a gente volta. Valeu, maestro.